Lampião, a história do rei do cangaço. Lampião no Brasil. No sertão, o homem sempre foi sofrido. Trabalhou para poder sobreviver em local de terra seca, onde o que se planta pouco dá. Com esse sofrimento, surgiram os cangaceiros, um grupo de pessoas que iriam construir o Nordeste com gestos controversos de heroísmo e bondade. Vivendo no Agreste, eles lutavam por dois objetivos: vingar-se de crimes passados e conseguir munição para seus armamentos. Cangaceiros vem de canga, uma peça de madeira colocada nos animais de transporte. O termo faz alusão aos acessórios que carregavam no corpo. Também usavam roupas resistentes para que pudessem se meter no meio da caatinga. Quando os cangaceiros surgiram no início do século XX, não eram heróis nem vilões, eram apenas prestadores de serviços. Eram contratados pelos coronéis para matar seus inimigos. Mas reza a lenda que eles roubavam dos ricos para dar aos pobres. Os mais famosos cangaceiros foram Gameleira, Antônio Silvino, Corisco e Lampião. Mais conhecido como Lampião, Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 7 de julho de 1897, na pequena fazenda dos seus pais em Vila Bela, atual município de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Era o terceiro filho de uma família de 8 irmãos. No ano de 1915, Lampião acusou um empregado do vizinho José Saturnino de roubar bodes da sua propriedade. Começou então uma rivalidade entre as duas famílias. 4 anos depois, ano de 1919, Virgulino e 2 irmãos se tornaram bandidos. Matavam o gado da vizinhança e assaltavam vilarejos. Os irmãos Ferreira passaram a ser perseguidos pela polícia e fugiram da fazenda. Na fuga, a mãe de Virgulino e seu pai morreram num tiroteio contra os policiais. O jovem Virgulino jurou vingança. Virgulino aderiu ao cangaço em 1920. Queria vingar a morte do pai assassinado. 2 anos depois, em 1922, entrou no bando do Senhor Pereira, um cangaceiro da época, e passou a ser o líder desse grupo. Virgulino Ferreira da Silva ganhou o apelido de Lampião. Existem 2 versões para o seu apelido. Os povos mais antigos dizem que ao matar uma pessoa, o cano do seu rifle em brasa lembrava a luz de um lampião. Outras pessoas garantem que ele iluminou o ambiente com tiros para que um companheiro achasse um cigarro perdido no escuro. Comparado a Robin Hood, um herói mítico inglês, um fora da lei que roubava dos ricos para dar aos pobres, Lampião também roubava comerciantes e fazendeiros, compartilhando parte do dinheiro com os mais pobres. Mas seus atos de crueldade lhe valeram a alcunha de Rei do Cangaço. O bando de Lampião ficou famoso pela violência. Roubavam e matavam por vingança ou encomenda. Os ataques resultavam em banhos de sangue. Para matar os inimigos, enfiava longos punhais entre a clavícula e o pescoço. O bando sequestrava crianças, incendiava fazendas, estuprava coletivamente, marcava o rosto de mulheres com ferro quente, torturava. Dizem que certa vez, antes de fuzilar um de seus próprios homens, obrigou-o a comer 1 quilo de sal. Matou um prisioneiro na frente da mulher, que implorava perdão pelo marido. Lampião arrancou olhos, cortou orelhas e línguas, sem a menor piedade. Em seus ataques às cidades, cortavam cabos telegráficos para isolar o lugar e impedir pedidos de socorro. A fama de Lampião se espalhou por todo o Brasil, tornando-se um desafio para a volante. Perseguido, viu 3 de seus 8 irmãos morrerem em combate e foi ferido 6 vezes. O governo da Bahia ofereceu uma quantia de 50 mil contos de réis pela captura dele, uma fortuna pela cabeça do personagem principal da cultura nordestina. Ele sempre conseguia fugir no meio da caatinga. Quase 100 anos depois, Lampião é considerado uma lenda pelo povo nordestino. Sua fama permanece no imaginário popular. O Rei do Cangaço lutou pelo direito do povo do sertão, herói para uns, bandido para outros. O que é certo é que Lampião ficaria satisfeito por saber que é uma lenda nordestina. Vaidoso, o Rei do Cangaço permitiu que o comerciante Benjamin Abraão
fotografasse e filmasse o bando. As imagens foram divulgadas pela imprensa em 1936. Registra os bandos no auge da sua glória e poder. Ao mesmo tempo que essas imagens mostravam o terror do banditismo, ela ajudava a criar o mito do herói ou do vilão nordestino. Durante os anos 20 e 30, Virgulino chegou a liderar 200 homens. Eles percorreram 7 estados nordestinos e foram perseguidos por 4.000 soldados. O bando sempre crescia. O filme de Benjamin apresenta um Lampião diferente do que o tornou lenda. O cabra-macho Lampião adorava bordar e costurar, ornamentava roupas como correntes e flores estilizadas. De bordado em bordado, os cangaceiros ditaram ordens e moda, viraram ídolos das mulheres sertanejas. Muitas delas seguiram o grupo e se casaram com membros do bando sem acompanhá-los. Lampião conheceu o amor em 1930. Quem rendeu o rei do cangaço foi Maria Déa, a Maria Bonita, a linda mulher de um sapateiro chamado José Neném. Ela tinha 19 anos e se disse apaixonada pelo cangaceiro há muito tempo. Pediu para acompanhá-lo, Lampião concordou. Ela enrolou seu colchão e acenou um adeus para o incrédulo marido. Em tempos de amor e luta, Lampião foi atingido por 7 tiros disparados pelos volantes, onde perdeu o olho direito. Até Lampião se apaixonar por Maria Bonita em 1930, mulheres não integravam o bando. Depois, a presença feminina foi iniciada ao bando. Dada a mulher do cangaceiro Corisco, sempre aconselhava os jovens da época para seguir seu exemplo em entrar para o cangaço. A presença feminina não impede que o bando de Lampião perca força. É ano de 30, o cangaço tem seu fim. O cangaço teve o seu fim a partir da decisão do então presidente da República, Getúlio Vargas, de eliminar todo e qualquer foco de desordem sobre o território nacional. O regime denominado Estado Novo incluiu Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas. A ordem era matar todos os cangaceiros que não se rendessem. Era tal época do ano. O bando de Lampião, 30 homens e 5 mulheres, estavam começando a mudar de local quando foram vítimas de uma emboscada de uma tropa de 48 policiais de Alagoas, comandada pelo tenente João Bezerra. Os policiais tinham a vantagem de 4 metralhadoras Hotchkiss. O combate durou apenas 10 minutos. Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros foram mortos e tiveram suas cabeças cortadas. Maria foi degolada viva. Os outros cangaceiros conseguiram escapar, fugiram da polícia. Alguns abandonaram o cangaço. Chega o ano de 40. O último sobrevivente do grupo comandado por Lampião morre Corisco, o diabo loiro. Corisco havia cortado o longo cabelo loiro e não andava mais em bando desde a morte de Lampião. Vivia escondido com sua mulher Dadá na casa de um sertanejo na cidade baiana de Barra dos Mendes. O casal havia acabado de almoçar quando foi surpreendido por uma volante patrulha policial que seguia os cangaceiros. Corisco não quis se entregar e morreu no tiroteio. Dadá, ferida na perna por uma bala, ficou para contar a história. Ela veio a falecer em fevereiro de 1994, aos 78 anos, na periferia de Salvador. Morre a última cangaceira do bando de Lampião, juntamente com a vinda de Dadá, morre o bando de Lampião. Lampião no país de Mossoró. Ano de 1927. Lampião invade Mossoró. O rei do cangaço invade a cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Uma grande festa promovida pelo Humaitá Futebol Clube fazia ferver a sociedade de Mossoró na noite de 12 de junho de 1927. De repente, começou a correr a notícia de que o temido cangaceiro Lampião se aproximava da cidade. Em poucos momentos, o baile amarfanhou-se e perdeu graça, abalando o momento de glamour ostentado pela elite do sertão. Todos que estavam no baile, logo que sabiam da notícia, fugiam para que pudesse se esconder. Na época, Mossoró era uma das mais prósperas cidades do Rio Grande do Norte. O coronel Rodolfo Fernandes
prefeito, nos últimos dias, já havia alertado sobre o perigo do ataque do Rei do Cangaço ao município. A maioria dos habitantes, no entanto, parecia não acreditar. Tudo estava tão tranquilo que no mesmo 12 de junho, Mossoró parecia mais preocupada com o clássico entre os times de futebol do Ipiranga e o Maitá do que com a possível chegada de Lampião. Chegou o dia 13 de junho de 1927. A ferrovia de Mossoró ficou agitada já nas primeiras horas da manhã. Muita gente havia deixado suas casas em busca de refúgio em cidades vizinhas. Mossoró, que à época tinha cerca de 20 mil habitantes, vê seus filhos buscarem novos refúgios. O temor ao famoso cangaceiro não era brincadeira, mas o esvaziamento não era só fruto do pânico, era também uma estratégia da prefeitura, que havia conseguido ajuda oficial em armas e munição e planejou manter na cidade apenas os habitantes que estivessem armados. Quanto mais vazio o lugar, maior a chance de repelir o bando de cangaceiros. Fazia tempo que Lampião planejava encarar o desafio de invadir Mossoró. Seria a maior tentativa de rapinagem do bando. Pouco antes de chegar à cidade, Lampião enviou um bilhete chantageando a prefeitura. Nele, pedia a quantia de 400 contos de réis para não atacar o município, um valor pelo menos 10 vezes superior ao que costumava exigir em ocasiões semelhantes. Na tarde de 13 de junho, feriado de Santo Antônio, o Rei do Cangaço e seu bando já se encontravam nos arredores do município potiguar. Sem resposta ao primeiro comunicado, Lampião, já impaciente, bufando de raiva, mandou um segundo aviso. A carta era bem direta. Coronel Rodolfo, estando eu aqui, pretendo é dinheiro. Já foi um aviso aí para os senhores. Se por acaso resolver me amandar, será a importância que aqui nos pedir. Eu invito da entrada aí, porém, não vindo esta importância, eu entrarei. Até aí, penso que a Deus querer, eu entro e vai haver muito estrago. Por isto, se vir o doutor dinheiro, eu não entro aí, mas não resposte logo. Ele assinava Capitão Lampião. O coronel Rodolfo Fernandes e seus homens disseram não a Virgulino, para a surpresa do mais temido cangaceiro de todos os tempos. A resposta do prefeito foi: a cidade tem dinheiro, mas Lampião tem que entrar para apanhá-lo. Às 4 horas da tarde daquele dia 13, caía uma chuva fina sobre Mossoró. Foi quando os primeiros estampidos de bala ecoaram. Lampião, acompanhado de seus 53 cangaceiros, avisa que chegou a Mossoró. O que Lampião não sabia era que pelo menos 150 homens armados o aguardavam na defesa da cidade. Resultado: no ataque, Lampião perdeu importantes cabras do seu bando. Colchete teve parte do crânio esfacelado por balas. E o pernambucano José Leite de Santana, vulgo Jararaca, foi capturado e em ato contínuo foi praticamente enterrado vivo. Antes disso, mesmo com um rombo de bala no peito, Jararaca conseguiu gargalhar durante uma entrevista na cadeia. O cabra de Lampião dizia que era por causa das lembranças divertidas do cangaço. Na cadeia, Jararaca virou atração pública na cidade potiguar. Quando já apresentava alguma melhora do ferimento, mesmo sem ser medicado, ouviu que seria transferido para a capital, Natal. Era mentira. Alta noite da quinta para a sexta-feira, levaram Jararaca para o cemitério, onde já estava aberta sua cova. Relata o jornalista Lauro da Escócia, do jornal O Mossoroense. Pressentindo a armação, Jararaca diz: sei que vou morrer. Vão ver como morre um cangaceiro. O capitão Abdon Nunes, que comandava a polícia em Mossoró, relatou dias depois os momentos finais do capanga de Lampião. Foi-lhe dada uma coronhada e uma punhalada mortal. O bandido deu um grande urro e caiu na cova empurrado. Os soldados cobriram-lhe o corpo com areia. Pelas circunstâncias da morte, o túmulo de Jararaca virou local de romaria. Até hoje, as pessoas rezam e fazem promessas com pedidos ao cangaceiro executado. Na Terra do Sol, Deus e o diabo ainda andaram juntos. Lampião ordenou então a retirada da tropa para evitar a perda de outros homens e não manchar ainda mais sua reputação. Por causa do desastre em Mossoró, as deserções do bando foram consideráveis. A partir desse momento, a estrela de Lampião e seus cangaceiros gradativamente passou a brilhar cada vez menos.
começou o declínio do Rei do Cangaço de Mossoró para todo o país. Até hoje, essa história é lembrada por meio do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró. Ano de 2013, Lampião continua em Mossoró. Muito boa noite, senhores! Muito boa noite, senhoras! Muito boa noite, rapazes e moças, meninos e Meninas! Pra mim toda a vida é novo, né? Todas as vezes que a gente faz, mesmo com o mesmo texto, mas se faz um trabalho completamente diferente. Essa é a nossa função, como atriz, como ator, a gente tem que recriar em cima de uma obra. São 11 anos de apresentações, né? E as pessoas nunca tinham visto. A cidade está completamente entusiasmada, gostando de fazer, né? De ver o espetáculo dos artistas. Ah, você, olha, tem gente dizendo, você é artista do Chuva de Bala, não é? Eles nunca notaram isso e agora está notando. Isso é importante para mim. Cadê esses meninos para ver nossa apresentação, Tonho? Tô aqui, mãe. Os meninos foram na frente pro parque de diversão. Depois mãe leva você também. simbora, Toinha! Meu nome é Tonho! Meu nome é Toinha. Tá sendo ótimo. Eu tô aprendendo com todas as pessoas que estão aqui ao meu lado, todo elenco. E como é a minha primeira vez, eu tô gostando muito. E eu queria agradecer pela oportunidade. E estar ao lado de Tony e de Leo é muito bom, porque elas são pessoas ótimas. E estar ao lado de todo esse elenco maravilhoso. Nossa voz calar. Eu acho que fazer parte desse espetáculo, para mim, é tudo. Sem esse espetáculo, eu acho que Cidade Junina praticamente não existia. Já faz parte e não pode acabar, né? A religiosidade traz muita serenidade e o padre ele tem a presença de ser muito correto. Então, por alguns momentos, ele sai um pouco da linha nas palavras e uma das falas que eu mais gosto de dizer quando diz é filho da puta excelência. A mãe não merece, mas que é. Esse segundo ano, primeiro a gente chega com outra energia, com outros impulsos, né, para fazer. E aí, logicamente, a plateia reage e eu gosto muito disso, porque aí a gente une as energias. Tanto do bando que chega querendo ganhar tudo e parece que ganha. Quando a plateia se desencosta do encosto para assistir, da cadeira, para poder assistir o espetáculo e receber o bando, a gente diz, pronto, o terreno é nosso, o prefeito que segure, que a gente tá chegando para dominar. Aí a gente fica, entendeu? A pele já fica diferente, dá vontade de pular e ir com eles também, com a plateia. É aqui que a gente fica, é aqui que a gente fica. Então é bom. Esse segundo ano ele tá mais convencido do que ele quer. Ele tá mais certo do que ele quer dominar o país de Mossoró. Danilo Guanais, nós construímos e criamos o Oratório de Santa Luzia, a convite de Gustavo. Ele ficou contente ao ponto de, depois que Antônio Abujamra dirigiu a primeira vez o Chuva de Bala, eu vim fazer. E a maneira como eu e Danilo construímos, né, fizemos a adaptação do texto de Tarcísio Gugel, foi muito satisfatório por vários fatores. Muitas pessoas gostaram porque a gente falava do heroísmo, a gente exaltava os heróis da cidade, exaltava o ato de fazer com que cada vez mais o moçorense, aumentasse no moçorense a autoestima. E muitas pessoas me pararam nos lugares, né, em cafés, em restaurante, e elas falavam para mim, é muito bacana a maneira de ver o espetáculo. O Abujamra ele fez lindamente, é o nosso mestre no teatro. Ele fez de uma outra maneira, ele fez de uma maneira mais
Aquilo que eu faço de épico e musical, ele fez de uma maneira mais crítica, mais humor, mais escrachado, e era meio dark, era meio escuro o espetáculo. Ele brincava com as personagens históricas da cidade, e eu fiz o contrário, eu não saberia fazer da maneira dele. Ele tem uma maneira muito especial de fazer as coisas.